Ivan Carlos Barbosa, sou orientador do Lohan Tenório de Oliveira, e agora nós vamos dar início à sua apresentação, né, a sua defesa da monografia no curso de especialização em irrigação e gestão de recursos hídricos. O Lohan, ele vai apresentar o trabalho intitulado Avaliação de Parâmetros da Qualidade da Água de Abastecimento Público na cidade de Macapá, Amapá. Antes da gente iniciar a apresentação, eu inicialmente gostaria de agradecer a presença da banca examinadora, que hoje é composta pelo professor Dr. Everton Carvalho de Souza, que é um membro interno da Universidade Federal Rural da Amazônia. O professor Everton, ele é doutor em Química. E também gostaria de agradecer ao professor mestre Emerson Renato Maciel da Silva, que é um membro externo, professor do Instituto de Educação Permanente da Amazônia, o IEPAM, e também ele é aluno de doutorado do curso de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pará. Então, professor Everton, professor Emerson, agradeço, né, a presença dos senhores aqui nessa manhã, né, é uma defesa que vai ocorrer de forma virtual, né, então, para muitos ainda é uma novidade, né, a gente tem aqui um público, agradeço a presença do público presente, né, gostaria de solicitar ao público que permaneça o tempo todo com a sua câmera desligada e com o seu microfone desligado, tá certo? O público, ele é ouvinte, tá certo? Vocês podem utilizar o chat para mandar uma mensagem aí de apoio para o Lohan, né, e algo mais, tá certo? E Lohan, em relação à defesa, né, você vai ter aí o tempo de mínimo de 40 minutos para fazer a sua apresentação, tá certo? E após a sua apresentação, nós vamos ter 15 minutos de arguição para cada um dos membros da banca, tá certo? Vamos ter esse tempo, então, de arguição. Posteriormente, a gente vai se dirigir, eu e os membros da banca, nós vamos para uma outra sala, né, para que a gente possa fazer a deliberação, eles, na realidade, possam fazer a deliberação sobre o seu trabalho, enquanto vocês vão permanecer aqui nessa sala, você e o público, e aí depois a gente retorna, né, com o resultado e dá os encaminhamentos. Tudo bem, Lohan? Você tem alguma dúvida? Não tenho. Tá. Então, Lohan, desejo uma boa apresentação e agora eu passo a palavra para você. Bom dia, vocês estão me escutando bem? Sim. Perfeito. Então, bom dia. Inicio nesse momento a defesa do meu trabalho de pesquisa, apresentando meus mais sinceros cumprimentos aos meus avaliadores, o Dr. Everton Carvalho, o mestre Emerson Renato e ao meu orientador, professor Dr. Ivan Carlos da Costa Barbosa, e aos demais presentes. O meu nome é Lohan Tenório, sou gestor ambiental e o tema da minha pesquisa é avaliação de parâmetros da qualidade da água de abastecimento público na cidade de Macapá, Amapá. Bom, como nós sabemos, o abastecimento público de água em termos de quantidade e qualidade é uma preocupação crescente na humanidade em função da sua escassez, dos recursos da água e da deterioração dos seus mananciais. Então, a humanidade, ela basicamente usa o recurso água para suas necessidades pessoais, para seu uso econômico, tanto agrícola, nós como alunos de especialização em irrigação, saber muito bem, e para uso na indústria, e para os usos sociais. Bom, as cidades, elas são lugares que existem muitos problemas sociais, problemas econômicos e problemas ambientais. Especialmente em países desenvolvidos, que é o caso do Brasil, onde as disparidades sociais e a falta de recursos
tanto financeiro como técnicos, para adequar as questões de infraestrutura e de gestão ambiental, são muito maiores essas dificuldades. Então, o grande desafio das cidades brasileiras, em especial o norte do Brasil, é a qualidade da água e, em consonância, fazer a gestão dos seus recursos hídricos para o abastecimento público. Então, em função desses recursos hídricos em deterioração, se faz necessária a criação de medidas de proteção e o uso sustentável desses recursos. Então, lá em 1997, surge a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem ali como uma das grandes funções fazer o enquadramento dos corpos d'água, e existem ali diversas legislações e portarias acerca dos recursos hídricos. Por exemplo, em 2005, com a resolução 457 do CONAMA, então a CONAMA ele traz uma disposição sobre a classificação dos corpos d'água e também traz as diretrizes para o seu enquadramento, assim como também estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes e também dá outras providências. Já para água disponível para consumo humano, existe a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, no seu anexo 20, onde estabelece critérios e padrões para a potabilidade da água para o consumo humano. Então, logo, a água que chega para os consumidores, ela deve atender os seus padrões de qualidade e potabilidade, de acordo com a portaria da Portaria de Consolidação número 5 de 2007, anexo 20. Já na Amapá, existe a Lei 0686 de 2002, que é a Política Estadual de Recursos Hídricos, que se assemelha muito à Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997. Então, na Amapá, o recurso hídrico, a gestão dos recursos hídricos, na verdade, ela é compartilhada em diversos segmentos, seja na Secretaria de Meio Ambiente e também no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e aos demais órgãos do governo, que tratam ali desde a qualidade quanto a sua quantidade no estado. Então, com relação aos parâmetros de qualidade da água, eles auxiliam na caracterização do seu estado para consumo, onde são determinados diversos parâmetros. Esses parâmetros eles são indicadores da qualidade da água, que se constituem não conformes quando alcançam valores superiores ou quando alcançam valores muito inferiores estabelecidos para o determinado uso, nesse caso aqui, para o de abastecimento público. Entre os diversos parâmetros físico-químicos, alguns podem ser destacados, como a temperatura, o sabor e odor, a cor, a turbidez, cloro, pH, a alcalinidade, a acidez, entre outros. Vou aqui destacar uns que os que vou ter mais ênfase nessa pesquisa. Então, a cor ela pode ser resultado de resíduos de origem mineral ou vegetal. Quanto à turbidez, ela está relacionado ao número de sólidos suspensos de diferentes tamanhos presente ali na água. Quanto ao cloro, ele é de extrema importância, se não o mais importante, por inibir o crescimento bacteriano e fazer a desinfecção da água, enquanto o pH ele representa a concentração de íons hidrogênio, que significa que o pH vai determinar se a água ela é ácida, se é base ou se ela é alcalina, por exemplo. Bom, em Macapá, o abastecimento de água por rede pública é feita pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá, com suas siglas CAESA, que atende 16 municípios do estado. Sua principal fonte de captação é de origem superficial, proveniente do Rio Amazonas, nesse caso aqui para Macapá, quanto aos demais municípios, por exemplo, o meu município, Laranjari, proveniente do Rio Jari, e os demais municípios com os seus rios consecutivamente.
Então, e como segunda forma de captação de água, de origem de mananciais subterrâneos. Então, dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar parâmetros de qualidade da água da estação de tratamento da cidade de Macapá e comparar em termos da legislação vigente brasileira, ou seja, comparar com a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, seu anexo 20. O presente trabalho ele foi desenvolvido na cidade de Macapá, no estado do Amapá, localizado às margens esquerdas do Rio Amazonas. Bom, Macapá ela possui as estações de tratamento todas no bairro do Trem, na zona sul de Macapá, e fazem sua captação no mesmo manancial, ou seja, eles fazem a captação no Rio Amazonas. A cidade de Macapá, ela abastece 22 bairros da zona urbana e tem alguns bairros que são sistemas isolados. Bom, a captação de água, da ETA, da CAES, ela é feita por uma adutora de água bruta, que passa pela Calha Pascal, e ali ela se distribui para as duas estações, ou seja, ela recebe a mesma água e distribui para as duas estações. Bom, quanto à obtenção e tratamento de dados, esses dados eles são disponibilizados pela CAESA, ou seja, são dados secundários. Esses dados correspondem ao ano de 2018, num período de 12 meses, ou seja, uma campanha de 12 meses do ano de 2018. Esses dados eles correspondem às estações 1 e 2. Os dados também se correspondem ao monitoramento de qualidade da água da própria CAESA. Quanto ao seu tratamento, foi realizado um tabelamento e um tratamento estatístico desses dados. Então, foi feita uma análise de variância e o teste T-de-Student. Os dados dessa pesquisa, cedidos pela CAESA, eles correspondem ao potencial hidrogênico, pH, cloro, cor e turbidez. Vamos lá. Na tabela 1, eu apresento... No dado 1, eu apresento os resultados de pH obtidos para a estação de tratamento da água nas ETAs 1 e 2, localizados no município de Macapá. Só apresentar a primeira estrutura da tabela. Aqui eu apresento os dados da ETA 1, parâmetro de janeiro até dezembro. Aqui eu apresento a média dos valores apresentados, o valor mínimo, máximo, e o FP, que é a porcentagem fora de padrão, e, consecutivamente, na ETA 2 também apresenta a mesma estrutura. Bom, a Portaria de Consolidação, ela nos diz que a faixa do pH, ela deve ser mantido entre 6,5 e 9, assim como estou apontando aqui com laser. Então, para o parâmetro de pH, ele apresenta a água bruta, ela apresenta uma média de pH de 8,30 na entrada do sistema, e essa água ela é retirada bem na calha Pascal, ou seja, vai ser a distribuição para as duas estações. Então, a Portaria de Consolidação, ela diz que o pH deve ser mantido na faixa entre 6 a 9,5. Bom, as amostras da CAESA, elas apresentaram o menor valor médio de 5,57 na ETA 2 no mês de outubro, enquanto a sua maior média foi de 6,80 também na ETA 2 no mês de fevereiro. Nota-se que, ao analisar a tabela, que parâmetros encontram-se fora do limite estabelecido pela Portaria de Consolidação. São os meses de setembro, tanto na ETA 1 quanto na ETA 2, setembro, e outubro, tanto na ETA 1 quanto na ETA 2.
seja, ó, a média de pH aqui está em 5,63%, enquanto em outubro 5,60%, e apresenta dados relativamente parecidos na ETA 2 também. Então, o maior valor de amostra fora do padrão foi no mês de setembro da ETA 1, apresentando o valor de 95% fora do padrão, e outubro de 90, perdão, em setembro de 95% na ETA 1 e de 91% em outubro. Claro que nos outros meses, embora estejam com a média, de acordo com a faixa que é pedida pela portaria de consolidação, eles mantêm muito das suas amostras fora da porcentagem, ou seja, aqui em janeiro nós tivemos de 6,10 a média. Ela está de acordo com a portaria de consolidação. Porém, 46% das amostras encontravam-se fora desse padrão estabelecido pela portaria de consolidação. Logo, então, mostra que a estação em tratamento de Macapá, ela está fora da consonância da portaria de consolidação no que ela pede. Vale lembrar também que as águas amazônicas elas são ácidas, mas a portaria de consolidação para a consumação pública, ela pede que seja mantido essa faixa de 6 a 9,5. Vou fazer a correção aqui, de 6 a 9,5. Bom, em estudo realizado por Neto lá em 2013, em Lajeado de Jari, minha cidade, na sede da CAESA, no município, ele fez um estudo e mostrava que o pH na saída de tratamento era de 4,5, em estudo realizado em Lajeado de Jari, muito menor que todos esses dados apresentados. Fazendo então sua pesquisa, ele descobriu que havia uma falha no bombeamento de agente corretor de pH e que essa falha fez com que o pH decaísse muito. Esta falha pode ser que ocorra na estação de tratamento de Macapá, mas para isso são necessários mais dados e mais estudos. Águas com pH ácido, ela ocasionam muitos danos estruturais na tubulação e também podem acabar corroendo as tubulações, seja de distribuição. E também podem ser prejudiciais para a saúde humana, tendo em vista que podem agravar doenças do trato intestinal, como é o caso da gastrite, por exemplo. Apresentando então a tabela de número 2, eu apresento os resultados de cloro obtidos para a estação de tratamento das ETAs 1 e 2, também da cidade de Macapá. A adição do cloro no Brasil ela é obrigatória em redes públicas de abastecimento da água, conforme a portaria de consolidação número 5 de 2017, seu anexo 20. Ela diz que deve se manter de, no mínimo, 0,2 mg por litro ou 2 mg por litro de cloro residual. As amostras de água da CAESA, elas apresentaram o menor valor médio de 0,70 no mês de novembro e de maior valor médio de 1,45 no mês de março da ETA 2. Nota-se que na ETA 1, os meses de janeiro até abril estava em consonância com a portaria de consolidação, e na ETA 2, dos meses de janeiro até maio e o mês de dezembro, encontrava-se também dentro da portaria de consolidação. Com relação à porcentagem fora do padrão, os valores apresentaram-se um pouco acima do estabelecido pela portaria de consolidação, dos meses de maio até dezembro na ETA 1 e de junho até novembro na ETA 2.
A portaria, ela estabelece em seu artigo 34 que toda água fornecida por companhia de abastecimento destinada ao consumo humano, ela deverá passar por processo de desinfecção ou cloração. A gente sabe que o cloro ele não é um reagente conservativo e a sua concentração ao longo da tubulação de distribuição ela pode decair devido às altas concentrações de turbidez. Apresentando então a tabela de número 3, perdão, eu apresento os resultados de turbidez obtidos para a estação de tratamento da ETA número 1 e da ETA número 2, localizadas no município de Macapá também. A legislação, ela diz neste parâmetro que ela deve ter até 5 UT, que é 5 unidades de turbidez. As amostras da CAESA, então, elas apresentaram o menor valor médio de 1,23 e o maior de 10,01. Importante ressaltar que na entrada do sistema, a água bruta apresenta uma média de 58,38 na entrada do sistema para realizar o tratamento. Nota-se que para esse parâmetro ocorreram muitas amostras fora do limite estabelecido nas duas estações, variando de 2, claro que de 0, mas variando de 2% até 71% da porcentagem fora do padrão. A legislação ainda ela estabelece que para esse parâmetro apenas 5% das amostras devem estar acima do VMP, ou seja, do valor máximo permitido pela legislação. Então, o que os dados apresentam que na ETA 1, apenas os meses de maio, agosto, setembro, outubro estão em conformidade com até 5% acima do VMP. Enquanto na ETA 2, nós temos somente o mês de agosto, que apresenta os dados abaixo de até 5%, nesse caso aqui, 0%. Um fator que pode estar colaborando para os valores de turbidez muito alto, fora dos limites estabelecidos, pode ser a falta de manutenção das suas estruturas das estações de tratamento, principalmente no que tange as etapas de decantação e filtração de partículas em suspensão, uma vez que a turbidez é a presença de materiais de suspensão que interferem a passagem de luz. Ou seja, embora sabe-se que os valores de turbidez baixos, eles indicam também a maior remoção de protozoários. Isso indica que quanto menor o valor de turbidez, quanto maior, na verdade, o valor de turbidez, pode ser que aconteça que tenha presente na água a Giardia SSP, que ataca o intestino e que pode causar diarreias. São casos de saúde pública. Quanto aos valores de cor, a legislação ela estabelece que o valor máximo permitido para esse parâmetro é de 15 UH, ou seja, 15 unidades de Hazen. A entrada no sistema de água bruta para esse parâmetro traz uma média de 636,55 na entrada do sistema. Em relação, então, às amostras da CAESA, o menor valor médio de cor aparente é o de... Aqui eu preciso fazer uma correção. Quando eu mandei para a banca avaliadora, eu coloquei como valor mínimo de 16,96 no mês de setembro. E eu fazendo as correções e apresentações, eu percebi que o menor valor é o de
valor de outubro de 13,28. Então, na versão final, irei fazer essa correção para apresentar melhor os dados obtidos. Então, o menor valor médio encontrado foi no mês de outubro, de 13,34, enquanto o maior valor foi no mês de fevereiro, na ETA 2, cujo valor médio é de 92,44. Então, este parâmetro, na verdade, ele apresentou-se fora dos limites legais em todas as suas campanhas realizadas no ano de 2018, com exceção, é claro, no mês de outubro, onde obteve uma média de 13,28. A legislação pede de até 15 UH, o valor máximo permitido. Altas taxas de cor aparente em água para o consumo, ela indica a presença, né, de substância ou de matéria orgânica em altas concentrações, que não foram retiradas durante o processo de tratamento. Todas as médias, então, das estações 1 e 2, com exceção do mês de outubro da ETA 1, estão estão em discordância com a portaria de consolidação número 5, de 2017, em seu anexo 20. Esses resultados, eles podem sugerir que a estação de tratamento de Macapá, elas estão com dificuldade de manter o padrão estabelecido pela legislação dentro do aceitável. Porém, sabe-se que esse padrão ele não oferece risco à saúde humana, mas ele pode influenciar na sua aceitabilidade com o consumidor dessa água. Altos valores em especial de turbidez e de cor, e podem ter influência direta nas erosões dos rios. Pode também ter influência direta nas estações chuvosas, assim como também pode ser de um caráter de poluição sistêmica dos próprios rios. Uma vez que na cidade de Macapá, na estação de tratamento de Macapá, o seu ponto de coleta no manancial do rio Amazonas, existem tanto a montante quanto a jusante, vários pontos de descarte de esgoto não tratado a todo o longo da orla da cidade de Macapá. Esse é um dos problemas ambientais mais sérios da cidade de Macapá com relação à gestão hídrica da cidade. Então, com relação à porcentagem fora do padrão, então apresento aqui na ETA 1 todos os valores fora do padrão correspondente a 6 meses. Nós temos valores de 65, de 52 e 75%, todos eles fora do padrão estabelecido. Em exceção ao mês de outubro, embora haja 25% de suas amostras acima do permitido pela legislação. Enquanto na ETA 2, o aprendi no mês de janeiro, 96%, 93%, 92%, 88%, 90%, valores muito altos, enquanto no mês de dezembro, o parâmetro se apresenta no mês de dezembro, 100% de toda a campanha do mês de dezembro, fora do padrão estabelecido pela portaria de consolidação. Então, em seu artigo 12, na portaria de consolidação, ali das competências do município, a legislação deixa claro que o município ela tem que exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, ou seja, Macapá, em articulação com os responsáveis pelo controle de qualidade da água para o consumo humano. Então, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, fazer a vigilância com
a Companhia de Água e Esgoto do Amapá. Oliveira, em um estudo lá em 2016, já apresentava dados da CAESA, que nessa pesquisa já apresentava baixo padrão de potabilidade acerca da portaria do Ministério da Saúde de número 2.914 de 2011, que era a legislação vigente à época, que posteriormente se tornou a portaria de consolidação número 5 de 2017, seu anexo 20. Na tabela 5, eu apresento os parâmetros gerais de qualidade da água da Companhia de Águas do Amapá do ano de 2018. Então, na tabela 5 apresentada os valores dos parâmetros ETAs 1 e 2, onde é abordado a porcentagem fora do padrão, a média geral do ano de 2018, dos seus respectivos parâmetros pH, cloro, turbidez, ECO, teste F para estudar a variabilidade dos dados, e o teste T de Student, que é aqui representado pelo valor de P, para comparar as médias dos parâmetros com relação às duas estações. O valor de F menor que 0,5, ele indica que há uma significativa variância entre os valores das duas estações, ETA 1 e ETA 2. Enquanto o valor de P no teste de Student, o valor também menor que 5, ele indica que há uma diferença significativa entre dados de duas estações, levando em conta que as duas estações pegam água no mesmo manancial e é só dividido por uma carga pascal para dividir a água para o tratamento. Então, entre todos os parâmetros analisados, o pH é o único de todos os dados que apresenta variância e o teste T de Student maior que 0,5. Isso significa que todos os outros parâmetros eles não têm uma regularidade de dados com relação de ETA 1 e ETA 2, não tem uma regularidade de dados e mostra que há uma diferença significativa nos valores de ETA 1 para ETA 2. Podemos ver aqui, por exemplo, na porcentagem fora de padrão. A da ETA 1 varia de 6% para 6% fora da porcentagem padrão do cloro, aqui de 2 mg por litro, enquanto a ETA 2 é de 4%. Com relação à turbidez, na ETA 1 apresenta dado de 10% fora da porcentagem padrão, aqui de valor de 5%, de 5 unidades de turbidez, perdão, enquanto na ETA 2 apresenta valores de 43%, ou seja, 33% de diferença de uma estação para outra. No parâmetro de cor também apresenta um valor significativo em quase a metade, acima, né, da ETA 1 para a ETA 2. Note-se então que em toda a campanha realizada no ano de 2018, a maioria dos parâmetros da CAESA, elas se encontraram fora da porcentagem padrão de acordo com a resolução. O que mais esteve em conformidade foi o parâmetro de cloro, que aí nós encontramos a menor porcentagem fora do padrão, o que é bom, uma vez que o cloro, uma das principais, eu posso dizer assim, fases da estação para o seu tratamento. Na ETA, os parâmetros de turbidez e de cor, eles são também um parâmetro operacional de muita importância para o processo de coagulação, por exemplo, de floculação. E há uma preocupação muito grande no que tange com relação
ao parâmetro de turbidez quando ele se apresenta muito elevado, porque como pode ter muitas partículas no parâmetro de turbidez, na água, né, claro, essas partículas podem abrigar lá micro-organismos que podem causar, por exemplo, a giardia SSP e também podem facilitar o parâmetro de cloro ao decorrer do sistema de distribuição da água. Então, essas partículas grandes, ela pode abrigar esse micro-organismo e que pode proteger contra a ação do cloro. Em estudo realizado por Ferreira em 2014, ele mostra o processo de coagulação em uma ETA que se encontrava prejudicado pela falta de controle na dosagem de produtos químicos. E essa falta de controle, ela prejudicou a formação de flocos no processo de tratamento da água e reduziu a eficiência dos processos posteriores. E, consequentemente, aumentou o pico de turbidez nessa determinada estação. Enquanto Franz, em 2020, em um estudo semelhante, ele aborda que uma etapa de coagulação em uma determinada ETA, ela estava mal dimensionada de acordo com a NBR 12216, que fazia com que houvesse prejuízos tanto financeiro quanto de qualidade da água, uma vez que havia também picos de turbidez muito elevados. Então aqui eu trago 2 exemplos do que pode estar acontecendo na estação de tratamento de Macapá, que pode ser ou o problema no controle de dosagem dos elementos químicos, dos produtos químicos, ou pode ser um problema nas estruturas da própria estação. Uma vez em que, com o teste T de Student, por exemplo, nós podemos ver que, deixa eu voltar aqui, nós podemos ver que há uma disparidade muito grande com relação a ETA 1 e a ETA 2. Ou pode ser a dosagem, ou pode ser a própria estrutura da estação de tratamento de Macapá. Com relação às considerações finais, os valores médios das amostras analisadas, elas não atenderam aos limites estabelecidos pela Portaria de Consolidação número 5 do ano de 2017, em seu anexo 20 do Ministério da Saúde, com relação aos parâmetros de turbidez, ao parâmetro de cor, ao parâmetro de pH e de cloro total. Com relação à campanha estudada no ano de 2018, uma campanha de janeiro a dezembro, tendo em vista então que esses valores estudados, as amostras analisadas, encontravam-se com valores inferiores em alguns casos e muito superiores dos que são permitidos pela legislação. Fato esse que pode então acarretar risco à saúde da população, uma vez que é a obrigação dos municípios exercer a vigilância da água em sua área de competência junto então ao órgão lá, junto à CAESA, por exemplo. Com relação à portaria de consolidação, sabe-se que a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, ela requer muito mais parâmetros para avaliar a adequação do uso e as suas condições de potabilidade, pois esses indicadores monitorados aqui nessa pesquisa, elas são apenas alguns dos itens necessários, fundamentais e básicos que a população tem o direito de conhecer, para atender, então, as condições de consumo d'água e atender também a portaria de consolidação número 5. Então, faz-se necessário um estudo mais detalhado acerca de todos os parâmetros presentes na portaria de consolidação número 5, na
cidade de Macapá, com relação à portaria de conciliação número 5 de 2017. Essas são algumas de minhas referências. Deixo aqui o meu e-mail para contato, tenorio.louhan@gmail.com. Deixo meus agradecimentos à UFRA, tanto por trazer o Projeto Amapá, como possibilitar que eu realizasse essa minha pós-graduação. E, claro, meus agradecimentos também à Companhia de Água e Esgoto do Amapá por ceder os dados para essa pesquisa, que sem elas seria impossível realizá-la. Muito obrigado. Obrigado, então, novamente, né, pela apresentação. Vamos começar, então, agora o momento de arguição, tá certo? Eu queria saber se algum dos professores gostaria de ser o primeiro, tem alguma preferência? Se não, eu gostaria de convidar o professor Everton Carvalho para iniciar a arguição. Professor, novamente agradeço a sua presença, sua contribuição, né, e aí eu vou disponibilizar o tempo de 15 minutos, né, para o senhor fazer as suas considerações. Bem, bom dia a todos. Estão escutando direitinho? Sim. Beleza. Bom, parabenizar aqui o Lohan pela apresentação, bem serena aí, né? Tranquila. Parabenizar, foi muito boa essa apresentação. Agradecer o Ivan, né? O professor Ivan aí pelo convite para participar numa banca. E sempre é um momento muito importante, né? Quando a gente consegue chegar num momento como esse, defendendo a nossa monografia, seja ela de graduação, de pós-graduação, daqui a pouco um mestrado, um doutorado, né? Então é muito importante, porque é um momento onde a gente está fechando um ciclo, né? Fechando um ciclo. E eu acho que nesse tempo que você fez essa especialização, você conseguiu aí absorver bastante conhecimento que vai ser bem utilizado por você como especialista em irrigação e gestão de recursos hídricos, certo? Eu dei o trabalho, esse trabalho, eu creio que o professor Ivan deve estar submetendo para alguma revista posteriormente, né? Isso aí, com certeza, até porque já está no formato de artigo, né? E, então, tem alguns detalhezinhos que a gente sempre comenta, que é justamente para engrandecer, para fazer correções, até mesmo são coisas que talvez os referis perguntem. Então é bom te detectar logo aqui, para quando for para lá, né, já vai mais redondo o trabalho, mais bem elaborado, tá? Você está com seu trabalho aí na tela ou está impresso? Eu estou com ele na tela. Tá. Então, eu vou falando aqui, deixa eu só abrir ele aqui, porque eu fiz umas correções no PDF, e depois eu encaminho para o professor Ivan, e aí o professor Ivan ver com você aí se aceitam ou não as minhas correções, as minhas sugestões, ok? Ok. Só abrir aqui. Alguns comentários eu vou deixar, vou fazer aqui geral. Primeiro, tem algumas questões de português, palavras começando com letra maiúscula, onde não é, palavras que estavam começando com letra minúscula, uns detalhezinhos, aí já está tudo escrito lá, o que eu encontrei, e aí é só fazer essas substituições. Tem algumas questões de norma, por exemplo, lista de ilustração, você só tem uma figura. Né? Então, não precisa você colocar lista de figura, porque só pode colocar pela BNT, né? Você deve ter formatado mais ou menos segundo a BNT, a partir de 5 figuras, a partir de 5 tabelas, entendeu? Então, você coloca lá. Então, isso também você não pode tirar essa lista de figuras que está aqui presente. Tá?
Deixa eu achar aqui. Algumas coisas, por exemplo, siglas que estão fora de parênteses, tipo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, tem que colocar entre parênteses, tá com hífen, mas isso... Vamos na página... deixa eu ver aqui que página é essa. Página 13, último parágrafo. Né? Último parágrafo. Deixa eu colocar aqui. Onde você fala lá sobre... Página 13, no último parágrafo, a quantidade de cloro, como cloro elementar, aí você coloca ácido hipocloroso, HOCl. É só uma inversãozinha, tá? Eu sei que você deve ter visto alguma referência dessa forma, mas considerando um livro de química, então é HClO, tá? O hipoclorito tá sobrescrito aqui a carga dele. Eu sou químico, eu tenho que pegar esses detalhezinhos, tá? Então não tem jeito. Um outro detalhe, enquanto o pH representa a concentração de hidrogênios, hidrogênio, isso aí não é o correto. Okay? Ele tem relação realmente com os íons de hidrogênio, o pH. O pH vai ser essa parte final que corresponde ao logaritmo do inverso da concentração dos íons hidrogênios. Não é a concentração de hidrogênio ainda, tá? Você obtém depois de uma equação. Então, eu sugiro que você coloque uma definição no livro, essa aqui você colocou a referência do Brasil, né? Deve ter sido uma legislação, você pegou. Pega um livro de química mesmo com a definição e coloque logo a faixa. Que isso você sabe. De 0 a 7 ácido, 7 neutro, 7 a 14 básico. Aí sim vai ter relação com o que você está falando da acidez da água. Se a água está ácida, básica. Entendeu? Então, é só alterar essa referência aqui, já que você está falando uma parte química. Então, pegue um livro de química e faça isso. Nível superior, lógico. Tá? Também aqui, na página 13... Está escrito assim, na terceira linha, ETA sendo responsável por transformar a água bruta em água potável. Esse transformar não ficou bem legal, é melhor colocar tratar a água bruta, né? Porque não deixa de ser uma transformação, mas ele não cai muito bem aqui, parece que você vai transformar numa outra amostra, numa outra coisa. O termo, né? Deixa eu ver aqui o que é esse daqui. Outras coisas que estão aqui já é mais a parte de português, aí depois você vê. Tá. Vamos aqui para a área de metodologia. A metodologia, você colocou o mapa aqui de Macapá. É interessante ter um município no meio, né? Estrangulando o município de Macapá, né? Achei interessante isso. Bom, sobre a obtenção, obtenção e tratamento dos dados. Você fez, pelo que eu entendi, 2 testes estatísticos. Certo? Você fez um que foi o T de Student e fez o teste F. Esse teste F deve ser o teste de Fischer, certo? Só que aqui no tratamento, na obtenção dos dados, você não cita ele. Você só cita o T de Student e análise de variância. Não cita ele. E um outro detalhe. O teste de Fischer, ele é usado para contagens. Tipo assim, número de casos de COVID. Teste de Fischer. Número de análise microbiológica, por exemplo. Né, que você vai contar colônias, essas coisas assim. Teste de Fischer. No nosso caso aqui, do seu trabalho, você trabalhou com teste que foram medidas. O pH deu 5,56. Isso é uma medida.
Contagem não, são números inteiros, né? Que você vai contar as unidades. E eu sugiro, aí você depois julga lá com o Ivan, retirar esse teste, realmente. Até porque lá no trabalho, lá na frente, você nem comenta sobre ele. Você fala mais sobre o teste de TD Student. Você não fala dele lá na frente. Você coloca só na tabela. Entendeu? Então, baixa só esse. Até porque não precisa. Você queria diferenciar os dados das duas letras, pelo que eu entendi. Né? Então, não precisava você colocar esse outro. Até porque ele não é adequado para esse tipo de teste. Ok? Então, isso é uma sugestão. Depois vocês dão uma olhada direitinho e julgue lá se vão acatar ou não. E estudante, por ser o nome em inglês, como outras línguas, a gente coloca em itálico, tá, criança? Tá bom? Em itálico. Isso também é de norma, tá? Bom, aí vem a página 16, eu creio aí, ou 15. Logo abaixo desse parágrafo, os parâmetros pela Coesa e disponibilizado para este trabalho foram. Aí você fala potencial, hidrogênio iônico, cloro, cor e turbidez. Beleza. Aí eu queria fazer uma pergunta, agora de curiosidade mesmo, sobre o trabalho. Né? Você disse que a Coesa fez análise durante o ano de 2018 todo. Certo? Aí eu pergunto, essas análises são feitas de forma diária, semanal ou uma por mês? Você tem essa informação? Tem sim, são feitas análises diárias. Diárias, então, isso tem que colocar aqui. Isso é importante. Perfeito. Isso é importante porque, para informar para o leitor que ele está sendo monitorado diariamente aquilo. Tá? Então, essa frequência, ela é importante, porque só está dizendo aqui, os parâmetros analisados durante 12 meses e tal. Então, se é diária, tem que colocar. Tá? Sobre os seus resultados de discussões. Vamos lá. Você colocou 4 tabelas para mostrar os resultados de cada um dos parâmetros. Cada um parâmetro foi uma tabela, foi isso. Como você pretende, com certeza, com o Ivan, em colocar isso para um artigo, vocês vão gastar muito dinheiro com tabelas e figuras. Então, eu sugiro vocês colocarem, como ela tem mais ou menos o mesmo formato, numa tabela só. Vai ficar uma tabela grande, com certeza, mas vai ficar uma tabela só. Entendido? Tem como arrumar isso numa tabela, tá? Então, todos esses parâmetros, coloque assim, tabela 1 mostra todos os resultados dos parâmetros lá, peroró, as médias, os mínimos, os máximos, né? E aí embaixo você coloca a porcentagem que está fora da portaria lá de consolidação. Ok? Então, eu sugiro isso para vocês fazerem, até mesmo para reduzir. E lembra que artigo se paga por página também. Né? Outro detalhe, aqui na tabela você está colocando parâmetro média, mínimo, máximo, fator, aliás, é fora do permitido. Você coloca, por exemplo, aqui, não é parâmetro, isso não é um parâmetro, são dados estatísticos. Coloca estatística, por exemplo. Aí, no lugar dessa palavra parâmetro, tá? Então, você coloca estatística no lugar de parâmetros. Tá? Então, deixa eu ver aqui, o que mais? É aqui, página 17. 16. Lá no final, você fala assim, a portaria estabelece em seu artigo 34 que toda água fornecida por companhia de abastecimento destinada ao consumo humano deverá passar por processo de desinfecção e cloração. Beleza, isso é verdade mesmo. Ela tem que passar justamente para eliminar os micro-organismos patogênicos. Certo? Sabe-se que o cloro não é um reagente conservativo. E sua concentração ao longo das tubulações pode decair devido às altas concentrações de turbidez. Tá? Então, primeiro detalhe, eu queria saber qual foi a referência que você se baseou nisso daí, porque está sem a referência disso aí.
E segundo, se você sabe me dizer qual a correlação de cloro com a turbidez. Porque o que está dizendo aqui é que alta turbidez, tire esse alta concentração de turbidez, tá? Coloca alta turbidez, o cloro diminui. Pelo que está escrito aqui. Então, eu queria que, se você souber, você me explicasse. Se não, verifique direitinho essa referência, porque eu realmente ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Por isso que fiquei curioso, eu marquei aqui e queria perguntar para vocês. Eu vou verificar direitinho as referências e trago na versão final. Tá bom. Então, depois você verifica direitinho aí com o professor Ivan, porque realmente eu não estou lembrando, não estou vendo correlação, tá? O cloro realmente é usado para desinfecção. A alta turbidez pode ter correlação, porque é partículas que vão estar lá dispersas. Essas partículas podem servir de abrigo para os micro-organismos, certo? Pode servir de abrigo, tipo argila, resto de vegetais, essas coisas todas. E aí se aplica uma certa quantidade de cloro para tentar matar esses micro-organismos. Agora, essa correlação aí tem que verificar, tá? Aí fala, né? Logo faz-se necessário monitoramento e recloração em ponto estratégico quando a concentração é menor do que o recomendado. Isso até concordo, porque o cloro, com o tempo, ele pode se volatilizar. Pode ir embora, beleza? Durante lá o processo de distribuição de água lá do sistema, né? Do teu sistema. Deixa eu ver o que mais aqui. Turbidez. Esse aqui é português. Um detalhe que eu notei, que você só cita o valor de entrada dos parâmetros, que é o valor de entrada, o valor da água, o valor do parâmetro pH e cor da água bruta. Só de cor e de pH da água bruta. Você não tem o de turbidez e cloro? Porque faz cloro também da água bruta. Faz. Eu quero saber se você não foi disponibilizado para você esses dados. Porque aí dá para avaliar a eficiência do sistema, né? Então, esses dados, eles não foram Não foram dados para vocês. E, Lohan, esses dados de água bruta são os de publicação ou são da CAESA também? Da própria CAESA. Da própria CAESA. Porque eu vi na sua apresentação, que inclusive não está no trabalho, você colocou pH da água bruta, 8,30. Cor da água bruta, 636,56 miligramas de platina cobalto por litro. Então, esses dados não estão no trabalho. Se você conseguir dos outros, eu sugiro que coloque no trabalho. Até mesmo para a pessoa pode avaliar essa eficiência, quanto o sistema de tratamento está diminuindo a turbidez, colocando o pH. Em relação a isso, né, inicialmente a gente optou por não colocar, porque como foram dados repassados até mesmo de forma informal, né, a gente inicialmente preferiu não colocá-los no TCC e só utilizá-los na apresentação para a gente ter vamos dizer assim, um norte, né, de qual era o valor da água bruta e comparar informalmente na apresentação só para conhecimento. Mas o Lohan, ele já vai fazer um levantamento no caso de trabalhos publicados na água bruta, para que ele possa utilizar como comparação com os valores obtidos por ele no trabalho. Ok. Da água tratada. Ok. Tá. Já estou terminando, falta só um pouquinho. Primeira coisa, assim, você observou, né, que os dados da ETA 2, no geral, eles são um pouco piores do que da ETA 1, né?
principalmente no que tange a turbidez e cor, né? Por que você acha isso? É o que você atribui? Principalmente pelo valor de student, que mostra valores muito diferentes, e eles também recebem água do mesmo manancial, e é só dividido. Então, ou eles podem ter uma diferença no seu tratamento com relação aos produtos químicos, ou com relação à própria estrutura de uma estação para outra. Pode ser que uma seja mais velha, uma mais nova. Esse tipo de comentário é importante, mas assim, justamente essa parte final que você falou, é o sistema da ETA2 que não está sendo eficiente de forma eficiente o suficiente, né? Porque, de alguma forma, o processo de floculação, processo de decantação e filtração está deixando passar essas substâncias que vão dar cor, por exemplo, à água, e que vão aumentar a turbidez. Então, esse que seria mais o foco. Aí você pode sugerir esse tipo de explicação. Como eu acho que você não teve acesso às instalações, pelo que eu entendi, você pegou dados secundários, tudo. Você pode sugerir esse tipo de explicação. Sugere-se que o processo, entendeu? Não está sendo eficiente por conta, aí tu fala, floculação, decantação, filtração. Entendeu? Para me conseguir esses dados, eu fiz um estágio lá de 2 meses, acompanhando. O responsável lá me fez o convite para estudar a eficiência das 2 estações. Ele mesmo me disse que, o engraçado, por mais que a ETA2 seja mais nova, né, que a ETA1, ela apresenta esses dados mais ruins, eu vou dizer assim, o que é estranho. Por isso que eu queria fazer esse estudo. E aí eu consegui esses dados. Entende? Tem algum processo lá que não está legal, que está dando problema lá na... E esse trabalho, os dados são referentes a 2018. O curso de especialização iniciou quando, Ivan? Mais ou menos. Everton, foi em 2019. 2019, tá. Isso. Não estou falando com relação com o curso de especialização. Eu sei que você fez o estágio, aproveitou esses dados e fez o TCC, pelo que eu estou entendendo. Mas, assim, você tem conhecimento se houve melhorias nessas estações, porque são dados de 2 anos e meio atrás, né? Se você for bem pensar, né? Será que houve melhorias ou coisa do tipo? Olha, professor Everton, eu sou de Laranjal, né? Não sou de Macapá. Tá. E em conversa lá, e com alguns colegas também que trabalham lá, inclusive a Caesa vai passar por processo de venda para... Então, ele mesmo me falando lá, o responsável, que falou que a Caesa está em situação de sucateamento mesmo. Então, isso aí já vem muito tempo. Então, vai ver que seja aquela velha manobra de sucatear a máquina para, digamos assim, de certa forma, não agradar o público. E realizar a privatização posteriormente. Mas é uma coisa que eu não vou entrar no mérito da questão. Lógico que não. Beleza. E, por último, você fez uma avaliação, que não está errada, comparando com a resolução lá, consolidação, portaria de consolidação 05, né? Do Ministério da Saúde. Que, na época, era essa que estava valendo, né? Mas você sabe que já tem uma nova, né? Tem a portaria 888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde. 4 de maio. Então, ela tem quase 2 meses só de publicação. Ela vem justamente alterar essa portaria que você utilizou. Não está errado o seu trabalho, porque você, na época, os dados eram dessa época. Entendeu? Agora, se fosse uma questão de se fazer uma readequação, reavaliar esse trabalho conforme a legislação atual, seria utilizada essa daqui. É a portaria GM-MS 888, de 4 de maio de 2021. Certo? É bem novinha mesmo. Eu estou dando uma olhada.
eu encontrei. Foi até o ministro novo agora da Saúde, o Queiroga lá, que assinou o documento. No mais, é isso. Obrigado aí de novo, Ivan, Lohan, parabéns. Fazendo essas correções, o trabalho está de parabéns, viu? Está pronto para submeter uma publicação e tudo mais. Sucesso. Tá ótimo, professor Everton. Obrigado pelas considerações. O Lohan fez aí algumas anotações, com certeza. Aí o senhor pode enviar para o meu e-mail a versão corrigida, né, que eu faço encaminhamento para ele. E, Lohan, essa informação do professor Everton é bem importante, tá? Porque a gente pode verificar, inicialmente, quais alterações impactam o teu trabalho, tá certo? De que forma, e caso não haja nenhum impacto, né, a gente só, de fato, atualiza, porque o trabalho ele vai ser já publicado com essa nova portaria em vigência, né? Então, eu lembro que na época a gente já fez uma atualização na tua legislação, né? Agora a gente vai fazer, então, uma segunda, mas eu acho que esse não deve ter ocorrido nenhum tipo de atualização muito significativa, né? Geralmente eles fazem alterações bem pequenas, mas é importante ir lá verificar o que é objeto do teu trabalho, e aí a gente faz essa atualização. Tá bem, Lohan? Obrigado, professor Everton, por essa informação que é bem importante para a gente. E agora eu queria chamar o professor Emerson. Ele não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo... Está aparecendo? Tá aparecendo sim, professor. Ah, tá. Agora estão os dois. Então, professor Emerson, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade, né? E eu passo a palavra agora, né, para a sua arguição. Tudo bem. Primeiramente, bom dia a todos, professor Everton, professor Ivan, e aos participantes aqui desse momento, né, especial para o Lohan, acredito eu. Como o professor Everton bem colocou, é um ciclo, né, e nós ficamos muito felizes quando nós conseguimos alcançar esse objetivo. Desde já gostaria de agradecer ao professor Ivan pelo convite, ao Lohan, por ter aceitado também a sugestão do professor Ivan, e dizer que é uma satisfação muito grande poder participar desse momento ao lado desses dois professores, que foram meus professores, meus orientadores, né? Não sei se o Lohan teve eu tive essa honra, tive 2 orientadores de TCC, mas gostaria de parabenizar o Lohan pela apresentação, como o professor Everton bem colocou, foi uma apresentação que ele apresentou de maneira bem segura, né? Não vi em momento algum nervosismo, apesar de que eu sei que tem, quando a gente vai, tanto seja na defesa do seu TCC, eu falava assim, eu vou defender o TCC, eu estou muito nervoso. Aí depois a gente defende, a gente fala assim, nossa, parece que é tão simples, é só uma apresentação. Mas quando eu fui defender o mestrado, o nervosismo foi do mesmo jeito. O Ivan bem sabe que eu estava lá na casa dele fazendo minha defesa, mas é assim mesmo. Então, assim, Luan, eu vou estar fazendo alguns comentários com relação ao seu trabalho. Fiz aqui alguns comentários no arquivo em PDF, que também estarei repassando ao professor Ivan. Tá? E, assim, o que eu achei muito interessante do teu trabalho é que nós já tive a oportunidade também de trabalhar um pouco com essa questão de águas de abastecimento, tanto no município de Salvaterra, como também no bairro do Bom Mar, aqui em Belém. E a gente vê que é uma situação um pouco complexa, falar de termos de qualidade de água de abastecimento, por N fatores. Desde a água que é captada, né, como você pôde ver, a questão da eficiência no tratamento, assim como principalmente a questão do sistema de distribuição em si, que aqui para nós em Belém é o principal problema que nós vemos. Então a gente vai conversar um pouquinho, alguns comentários, assim como o professor Everton identificou, eu também identifiquei, então ele já falou alguns que eu tinha feito aqui, mas o primeiro que eu chamo a atenção é, por exemplo, no seu título, né? Eu achei muito interessante você ter essa percepção. Né? Você falou avaliação de parâmetros da qualidade da água. Né? Porque quando nós falamos em qualidade da água, você tem que ter características mensuráveis, tanto de características físicas, químicas e
biológicas. Então, você não especificou qualidade da água, você especificou parâmetros da qualidade. Então, eu pontuei aqui como algo positivo do seu trabalho. O outro comentário que eu tenho aqui anotado por exemplo, aqui no seu resumo, né, como foi bem conversado, é um trabalho que vai ser submetido, com certeza, a uma publicação, e não sei se foi de percepção do professor Everton também, mas tem muitos textos que eles estão assim meio que jogados e ficam ali meio perdidos, né? Por exemplo, no teu resumo, tu falas assim, a portaria da consolidação, número 5, anexo 20, estabelece normas e critérios para a potabilidade de água para consumo humano. Aí pronto. Aí daí tu já passa para um outro, já vai com uma outra definição. Então, pensando em uma publicação, né, sugiro, né, eu deixei comentado, que você reveja algumas escritas para que você venha ter um link, né, você consiga linkar os seus parágrafos de maneira a apresentar uma coerência melhor no final. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A questão que o professor Everton também falou, da questão da lista de figuras, lista de tabelas, eu acredito que seja mais uma questão de padrão, né, de TCC, de monografia, normalmente a gente vê, né, a questão da lista de figuras, lista de tabelas, mas como ele falou, pela BNT, acima de 5, que é recomendado que você faça essa apresentação. Deixa eu ver... Então, aqui na página, no documento é a página 11, mas aqui pelo PDF seria a página 12, na sua introdução. No 6º parágrafo, lá no final, né, você inicia assim, logo a água que chega para os consumidores, ela deve atender aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação. Por isso, os responsáveis pelo serviço de abastecimento de água devem manter um controle da eficiência do processo de tratamento. Aí eu faço uma pergunta, né, aí você puder responder, eu até deixei marcado aqui. Na sua opinião, quais seriam outros fatores, né, que você poderia também descrever aqui, que podem comprometer a qualidade das águas, né, distribuídas pelas estações de tratamento de água? Qual seria, tu poderias mencionar mais alguns? Perfeito. Você fala com relação ao sistema de distribuição? Ou desde Também. a captação até o processo? Isso, exatamente, seria isso. Você Tá. poderias falar? Tá, desde a captação, com relação ao manancial, tem os grandes problemas ali do desgaste de esgoto não tratado, e também tem as questões de chuvas sazonais. Com relação ao tratamento, tem essas questões tanto dos parâmetros de cor e turbidez com relação aos seus altos níveis, que saem do sistema de tratamento. Então, para o sistema de distribuição, o grande problema que eu vejo em Lareal do Jari, minha cidade, em Macapá, no sistema de distribuição, eu posso falar assim, em termos mais robustos, falar aquela perfuração das tubulações que não é a CAESA, por exemplo, são os próprios consumidores. O que acontece é que a cidade de Macapá, em sua grande maioria, como também Lareal do Jari, são de áreas de ressaca. Então, acontece ali de entrada de água poluída dessas áreas de ressaca, que agravam mais ainda esses parâmetros já da estação de tratamento. Em relação também ao sistema já meio que deteriorado do próprio sistema de distribuição, muito antigo, né? Que é uma coisa regionalizada aqui no norte. Perfeito. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente vê muita discussão, né, como eu comentei no início, a respeito dessa questão de águas de distribuição. Aí eu citei o caso aqui de Belém, que nós temos a COSAMPA, né, que seria, no caso, a tua CAESA aí, e a gente vê, tem trabalhos, né, tem informações que a água da estação, ela sai com as características aceitáveis de acordo com as legislações vigentes. Porém, esse comprometimento das tubulações, que a maioria delas são de ferro e muito antiga, a água chega nas residências com características totalmente desfavoráveis, principalmente com uma coloração de ferrugem, avermelhada. Então, no caso,
não basta somente que dentro da estação os operadores tenham esse conhecimento, né? A gente tem que ressaltar que tem toda uma questão por fora que na maioria das vezes nem é tanto culpa deles, né? A questão da distribuição, isso que tu falaste dos furos que os moradores falam, alguns chamam aqui de gatos também, né? Eles fazem também, tem uma avenida João Paulo que a gente consegue visualizar bem aqui os tubos, e muitos deles são furados e a população capta essa água desse buraco que eles furam. Além disso, essa questão da inserção, né, das águas quando chove, né? Tem esses buracos, as águas da chuva, todas contaminadas, dependendo da lixiviação e tudo que tem no solo ali, acaba adentrando as tubulações e comprometendo a sua qualidade. Então, acho assim que nesse parágrafo, tu poderias ver um trecho que tu poderia comentar a respeito desses outros fatores também que podem estar comprometendo essa qualidade da água. Aqui na página 12, eu não sou químico, mas trabalhei muito tempo com esses dois químicos, né, e eu tenho também as manias de químico também, né, aí tem lá na página 12, né, no caso seria 13, no finalzinho lá o íon, né, tu fala inverso da concentração dos íons H+, né, o maisinho tem que estar acima do H lá, eu até marquei aqui, né, mas isso é só a formatação, já deixei comentado aqui para você. Aí vamos aqui para a sua metodologia, né, me chamou muita atenção aqui. Primeiro, os dados, né, claro que agora na conversa que você teve primeiramente com o professor Everton e algumas palavras do professor Ivan, já ficou algo bem mais claro, né, de como você obteve, né, e é até interessante isso, porque às vezes a gente vai para uma defesa e tem membros que eles não conhecem, na verdade, como foi feito o trabalho e quais foram as dificuldades que você obteve, né? A gente vê metodologias, acha que tem que seguir elas. Eu falo, por exemplo, o Ivan testemunha da minha dissertação, a questão da vazão. Foi algo super desafiador para nós, a gente não conseguiu fazer em todos os pontos, mas não foi porque a gente não quis. São condições que eram inviáveis de se realizar, né? E toda pesquisa, acredito que tem essas dificuldades. Mas eu queria começar a metodologia fazendo algumas perguntas, né? Algumas já foram esclarecidas, mas, por exemplo, para que a gente chegue nos seus resultados, eu queria entender por que não foi comentado, né, as principais diferenças entre as duas estações. Assim, dizendo, por exemplo, no teu título tu fala avaliar os parâmetros de qualidade das estações de tratamento, né, no Amapá. Aí depois tu começa a descrever que não na tua metodologia, tu fala alguma coisa, mas tu especifica muito bem isso nos teus resultados, que foram 2 estações. Aí depois tu até explicou o professor Everton, né, a respeito que uma é mais antiga, a outra não, mas isso eu não vi no teu trabalho. Eu acho que seja importante, né, porque isso vai facilitar na hora que a gente chegar no teu resultado, para conseguir entender qual foi a tua intenção em fazer aquela análise para comparar se existia uma diferença estatística entre as 2 estações ou não, com base nos teus parâmetros, né, o resultado dos teus parâmetros. Então, acho que seria muito interessante, porque aí tu vai especificar, eu coletei resultados de uma estação e de outra por causa disso e disso, objetivando verificar se existe alguma diferença entre elas, certo? E aí, no caso, tu falou, né, que a principal diferença é que uma é mais antiga do que a outra, né? Seria isso, basicamente, a diferença entre as duas. Aí, Lohan, aqui um pouco culpa deles, viu, Lohan? Eles dizem que eles criaram um monstro, né? Que eles foram me deixando aprender várias coisas. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o teu mapa aqui. Coloca ali na tua apresentação lá, por favor, o mapa da tua localização. Não posso deixar, né, Ivan, de falar do mapa. Fala. Aqui, existe, né, você deve ter conhecimento, por você ter feito o seu mapa, né, de elementos cartográficos, né, na hora de você elaborar um mapa. Por exemplo, como você está trabalhando em um artigo, não tem necessariamente, né, obrigatoriedade de você adicionar o título do mapa, porque você já vai fazer a chamada dele na legenda da figura. Então, eu recomendo que você... Está errado? Não. Mas, em termos de publicação e artigo, eu aconselho assim você não pôr. Tá? E outro detalhe, eu até deixei comentado lá. O layer principal, que é esse onde você mostra o município do Amapá, tudinho, até o professor Everton achou estranho, também achei interessante, tem um município bem no meio dele.
Ele deve ter como finalidade mostrar as principais características do seu trabalho, o que você quer demonstrar com esse mapa. Porque você tem um outro layer aqui secundário, que é onde você mostra o estado do Amapá como um todo, certo? Então, nele você colocou o estado do Amapá, você colocou aqui o município de estudo e tudo mais. Nesse layer principal, qual seria a minha sugestão? Você fez pelo ArcGIS ou QGIS? Fiz pelo QGIS. QGIS, certo. Aí você sabe que tem lá, né, as opções de você carregar uma imagem de satélite automaticamente, certo? Pelo próprio programa, pelo plugin. Então, qual seria o meu conselho? Você dá um zoom, né, aqui onde tem esse ponto, porque você fala ETA 1 e ETA 2. Acredito eu que elas não estão sobrepostas uma à outra. Mas como elas devem estar muito próximas, a gente não consegue visualizar, né, se existe se umas estão diferentes, digo, essa localização das duas, né, certo? Então, o meu conselho seria, você carregaria nesse layer principal uma dessas imagens de satélite e daria um zoom que mostrasse, né, a localização das duas estações em si, certo? Eu acho que ficaria bem mais interessante. Você, além disso, você também daria um destaque para o núcleo urbano, onde elas estão inseridas. Tudo bem? Então, Posso aqui com sugerir relação... também um detalhe nesse teu zoom aí, Memes? Pode Eu sim, professor. notei isso, mas eu deixei para ti que tu é mais especialista do que eu nessa cartografia aí. Deixa eu dizer, nesse zoom, talvez seja interessante até colocar o ponto de captação de água bruta. Também. Entendeu? Porque vai localizar aí mais ou menos em que ponto está sendo coletada essa água bruta. Aí, não sei também, porque você não mora na cidade, né? Pelo que eu entendi, mora lá já do Jari, né? Verificar o que é que tem próximo também, né? Sei lá, despejo de esgoto, tem indústria, tem... Entendeu? Esses pontos de poluição, né? Que pode também estar influenciando aí, tá? Mas só esse zoom já separando as duas zetas já fica bem legal, porque também quando eu olhei, eu achei estranho, né? Elas estão sobrepostas, deve estar muito próximas, justamente por conta do zoom, não dá para a gente visualizar. Isso. Entendeu? Aí, Lohan, tem uma função também lá, que além dessa imagem de satélite, você consegue abrir também o mesmo que você abre pelo Google Maps, né? Aquela mesma representação gráfica, você, pensando no que o professor Everton falou, você consegue identificar quais são, o que tem de estabelecimentos próximos, o que tem na margem do rio de captação. Aí você consegue inserir um ponto e destacar o que seria aquele ponto. Normalmente eu fiz isso por alguns mapas para justamente a gente identificar os principais pontos de referência de acesso ao corpo hídrico principal, onde a gente ia desenvolver o trabalho. Aí eu acho que ficaria bem interessante, principalmente pensando já na publicação. Aí tu deixaria, no caso aqui, o layer principal dando esse destaque para o que tu quer realmente mostrar como principal base do teu trabalho. Tá bom? Vamos avançar aqui. Pois é. Aí aqui a questão da obtenção e tratamento de dados. Como comentou, né, aí são algumas sugestões, né, se da dificuldade, não é obrigatório que tudo seja refeito, mas eu chamaria atenção, se você teve essa obtenção desses dados nesse período de 12 meses, tu poderias me dizer se teria como tu obter de outros anos esses dados? Ou é difícil tu conseguir essas informações? Quando nós iniciamos, né? Aí como teve por conta do coronavírus e tudo mais, eu pensei em entrar em contato de novo, mas só que para mim conseguir esses primeiros dados foi uma luta tremenda, foi quase uma condicionante eu fazer um estágio lá para meio que obrigar a pegar esses dados. Foi uma novela, né? Foi uma novela. E quando eu iniciei, tinha alguns dados públicos no site da CAES. Uhum. E aí eu conversei com ele, ele me falou que esses dados eles não eram seguros para utilizar em trabalho de pesquisa. E posteriormente até tirar essa página do ar. E aí, inclusive, acho que mês passado, ou um pouco antes, eu tentei entrar em contato com ele, como eu estou lá de Algeri,
Mas aí eu nunca obtive resposta. Enviei 4 e-mails, mas não consegui resposta nenhuma. Lohan, mas aí, esses dados que tu obteve, né, acredito eu que seja numa forma de planilha, eles vieram com todos os dados já separados por dia ou eles já te deram a média por mês? Eles deram todos os dados por dia, né, de hora em hora, por exemplo, o parâmetro pH e tal, e de 3 em 3 horas de água bruta. E no final tem um diagrama lá que eu tive que ir pegando dado por dado já. Me deram média, mínima e máxima. Legal, porque a próxima pergunta é com relação aos tratamentos estatísticos. Né? Por exemplo, o professor Everton chamou a atenção, né, que você fez aqui a análise de variância e o teste T de student. Mas ambos são testes que a gente chama de análise, né, de dados paramétricos. Ou seja, a aplicação deles, ela deve ser feita segundo uma análise de normalidade dos teus dados e verificar se os teus dados eles seguem uma distribuição normal ou não. Aí você aplica as análises paramétricas. Em caso ele não siga uma distribuição normal, aí você aplica os dados os testes não paramétricos. Mas como são dados diários e dentro de um intervalo de 1 ano, né, muito provavelmente, se você fazer a análise de normalidade com base nos dados diários para cada mês, né, você vai ter uma média de 30 digamos assim, 30 resultados por mês. Então, de 30 a 35, você já espera que siga uma distribuição normal em termos do teste de Shapiro-Wilk. Então, assim, um conselho seria tu informar isso no texto. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que tu tenha alguém na avaliação do teu artigo que entenda de estatística, que seja chato com isso, que realmente a estatística ela é chata em termos de análise dos dados, ou não. Mas por via das dúvidas, né, é um teste simples de se fazer. Né, qualquer coisa, depois que o professor Ivan tiver acesso à planilha, a gente pode fazer para você sem nenhum problema. Aí você informar, foi feito o teste de normalidade, tal teste, e demonstrou que os dados ali seguem uma distribuição normal, e frente a isso foi aplicado os testes de análise de variância e o teste T de student. O teste T porque tu comparou apenas as duas estações entre si, no caso. Então, seria interessante você falar isso. E também, né, a gente já vai chegar na parte dos teus resultados, aí eu também achei interessante a colocação do professor Everton, eu também marquei aqui que eu achei estranha a questão do parâmetro, né? Tu colocou parâmetro, aí vem média, mínimo, máximo. E pensando também na questão de um artigo, eu acho que nem vai ficar tão grande. Né? Aí eu vou fazer algumas sugestões, viu, Lohan? Tanto o Lohan como o professor Ivan, com base nos trabalhos que nós já conseguimos desenvolver dentro dessa perspectiva. Né? A tabela, tu poderia colocar parâmetros, né? Aí nessa primeira coluna tu colocaria, né? pH, turbidez, cloro, cor, né? E nas próximas colunas, eu trabalharia com a média, né? Eu colocaria o mínimo e máximo, né? E a média e o desvio padrão. Né? Tem como você fazer isso em uma única linha para cada um dos parâmetros. Aí, eu até perguntei ontem para o Ivan, eu não sei se ele não quis me falar ou se ele deixou eu perguntar para ti, né? Se tu sabe como é que se comporta a climatologia da região, né? Do estado do Amapá, vamos dizer assim. Quais são os períodos, qual é o período chuvoso e qual é o período menos chuvoso na região? Tu sabe me dizer? Eu não tenho de cabeça aqui, mas é o período se eu não me engano, de setembro a abril, período chuvoso. Uhum. Pois é, porque foi uma colocação que eu fiz com relação aos teus resultados, né? Que tu fala disso, né? No mês tal teve maior valor, no mês tal já teve menores valor. A sazonalidade, ela é uma característica que vai influenciar, né, em alguns parâmetros dessa questão da qualidade. Então, seria muito interessante tu colocares isso. Aí, por que eu estou falando isso? Porque para que tu não tenha uma tabela muito grande, tu poderia fazer uma média com base em cada um dos períodos. Certo? Aí tu teria como comparar também se a sazonalidade teve uma influência ou não nos teus resultados. Claro, é uma sugestão. Você diz com relação à precipitação? Isso, digamos, para a nossa região, o período chuvoso ele vai de dezembro janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí de maio em diante ele já começa a sair do período menos chuvoso.
Pois rapidinho. Eu acho que o período chuvoso lá deve ser do início do ano, mais ou menos, né? Não, até junho, porque não é muito distante daqui de Belém. Não deve diferenciar muito daqui do nosso. Mas, assim, em relação à questão da sazonalidade, a gente não colocou muito como foco, porque como se trata de água tratada, né, e a gente não está olhando para água bruta, né, a gente não conseguiu os dados oficiais de água bruta, então a gente não optou por não fazer essa separação dos meses de acordo com a sazonalidade. Eu acho que é interessante a gente olhar, né, mas é algo que depois o Lohan ele vai precisar fazer aí algum levantamento, né, para de repente observar se ele vai, se de fato vai ter um bom comportamento, se ela vai influenciar ou não. Certo. Mas assim, mesmo que seja água de abastecimento, né, ela passa por a sua captação. Então, digamos que no período chuvoso, né, a gente sabe que tem muita questão da influência da turbulência, a lixiviação, ele relatou isso um pouco no trabalho. Então, pode, digamos assim, que no período, são suposições, mas que podem ser comprovadas. No período chuvoso, com essa turbulência, o carreamento de muitas partículas, isso pode comprometer, né, a questão do tratamento e oferecer algumas alterações nos seus resultados. Então, seria nessa perspectiva e também para melhorar a tabela. E eu afirmo, né, a colocação do professor Everton de você fazer uma única tabela, né, mostrando os parâmetros e suas médias, né, de acordo com cada mês, ou se for o caso de fazer pelo período sazonal, mas que não vai influenciar. Mas você tendo uma única tabela, ficaria bem mais interessante em nível de uma publicação. Aí eu até coloquei aqui, né, alguns comentários a respeito disso, né, que tu faz, por exemplo, as amostras de água da CAESA apresentam o menor valor médio de pH na ETA 2, no período de outubro, e maior no mês de fevereiro. Então, seria nessa perspectiva. Aí, deixa eu passar um pouquinho mais. Aí tá feito os comentários aqui com relação aos resultados. Aí também, assim, uma questão de formatação, a tua tabela A4, né, eu destaquei aqui, ela apresenta as fontes menores do que as demais. E um outro comentário que eu fiz, Lohan, tem um momentos que tu faz a discussão todinha da tabela, aí só depois no final que tu apresenta a tabela, né? Então, recomenda-se que você sempre coloque a sua tabela, uma figura, logo após a primeira chamada da tabela da figura que você faz no seu texto, tá? Eu deixei comentado aqui. Aí a tabela 5, né? Por exemplo, esse valor de F, eu sei assim, quando nós realizamos análise de variância, aí você obtém lá umas estatísticas, uns valores. Ah, outra coisa, tu usou algum programa específico para fazer suas análises estatísticas? Eu fiz tudo no Excel. No Excel, né? Tranquilo. E aí, no caso, eu comecei usando o Minitab, aí hoje em dia a gente já usa um pouco mexe um pouquinho no R, né? Então, quando você realiza análise de variância, ela informa para você um valor de F, né? Aí eu não sei se esse F que tu estás mencionando aí é do teste de Fischer, que né, o professor Everton colocou, ou se é apenas o valor de F da análise de variância em si. Eu fiquei com essa dúvida, né? Porque quando a gente faz análise de variância, né, a gente sempre, até quando a gente está explicando, eu faço assim, a gente faz análise de variância com base no valor de P, você vai observar se existe ou não a diferença estatística entre as variáveis que você está comparando. E seguindo a análise de variância, aí se você tem mais de duas comparações, a gente aplica o teste de Tukey. Aí Tukey ele vai te dizer entre quais existe essa diferença ou similaridade estatística. Entendeu? Aí aqui no teu caso, tu usou o T de Student, porque são só duas, estação 1 e estação 2. Mas esse F, ele é do teste Fischer ou é somente de análise de variância em si? Somente de variância. De variância, né? Pois é. Então, tu tem que mencionar, né, um pouco mais, destacar um pouco mais a tua metodologia de análise estatística, para que não fique essas dúvidas, né? E aqui, o F, né, ele vai te dizer... ele vai te dar essa resposta, mas
também eu acho que seria melhor tu colocar o p-valor do teste da análise de variância, entendeu? Eu sei que eu não sei se foi a intenção, mas porque como é que ficaria P, né, no valor de F, valor de P também do teste T, né, não sei se você quis fazer essa diferença entre eles. Mas eu acho que seria mais interessante colocar o p-valor também, da análise de variância. E, para finalizar, né, o teu trabalho, eu não sei se tu vai repassar essas informações para eles, mas ele indica, né, que o sistema de tratamento está bem comprometido, né, seja pela questão de uma ser mais antiga do que a outra ou não, mas também a questão da influência de como está sendo realizado, né, o monitoramento, quem é que está manuseando também são indicativos. Por que eu te falo isso? No trabalho que nós realizamos em Salvaterra, eu tive a oportunidade de acompanhar, de ir na estação, e lá, professor Everton Lohan, o sistema de adição do cloro era muito tecnológico, vamos dizer assim. Eles tinham um balde daquele branco, fizeram só um buraquinho nele lá, aí quebraram a tampa da caixa lá de captação da água e colocaram ali em cima esse balde. Aí eles colocavam aquelas partilhas de cloro. E aí ela ia gotejando ali com o maior controle, né, possível de qualidade. Então, são condições que, infelizmente, né, a gente não tem esse acesso, né, e nesse caso a gente conseguiu ainda adentrar lá e verificar essas condições, e os alunos, os meninos até conseguiram correlacionar alguns dos resultados com essa situação. E a minha contribuição para o trabalho, uma sugestão, não sei se você pretende seguir no mestrado, no doutorado, seria interessante você fazer uma coleta. Você já tem os dados da estação, mas seria muito legal se você tivesse como obter os dados do rio, onde é feita a captação, e também nas residências, após passar por todo o sistema de distribuição. Aí você teria como fazer uma comparação dessas três situações, do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento, e verificar, né, como é que está sendo o comportamento dessa qualidade. Então, da minha parte, foram essas contribuições. Eu posso estar passando depois para o professor Ivan o PDF com os comentários, e mais uma vez parabéns pela sua apresentação. Obrigado, professor Emerson. Acho que suas considerações, assim como do professor Everton, foram fundamentais, né, importante primeiro, para o Lohan, né, o trabalho que com certeza vai ser publicado. Então, desde já eu faço o convite, né, tanto ao professor Emerson quanto ao professor Everton, né, para, né, serem coautores, né, contribuindo para aí esse processo de aperfeiçoamento do trabalho. Ele vai precisar, com certeza, de algumas revisões, faz parte do processo, né, fazer revisões, né, que são revisões no sentido de a gente só encontra o que precisa melhorar quando a gente tem, né, um trabalho que levanta questões, um trabalho que levanta um assunto que é importante para a população, né. A gente vê que esses dados, eles não são de amplo conhecimento e deveriam ser de amplo conhecimento, né? Então, é importante a gente publicar, né, esses trabalhos, torná-los públicos para a população. Então, eu agradeço a contribuição dos dois avaliadores, tá? Nesse momento, a gente vai estar se encaminhando para uma outra sala. Eu peço que o público permaneça, o Lohan também aqui, tá certo? E a gente deve voltar rapidamente, acho que em 5, 10 minutos a gente volta no máximo. É o tempo que a gente vai deliberar sobre a apresentação, tá certo? Vamos lá, voltando. Lohan. Lohan, pode encerrar a apresentação só para isso.
Se você quiser ligar sua câmera também. Cadê o Lohan? Não estou vendo o Lohan. Pronto. Eu vou ler aqui, Lohan, a ata da defesa de hoje, tá bem? Certo. Bom, então, ata número 1, tá? Porque o primeiro aluno do curso de especialização em irrigação e gestão dos recursos hídricos a defender a sua monografia, tá certo? Então, o Lohan aí, ata 01 do curso. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2021, às 9 horas, na videoconferência no Google Meet, né, o link de acesso aqui disponível na ata, reuniu-se a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso do aluno Lohan Tenório de Oliveira. A banca examinadora foi composta pelos professores Dr. Everton Carvalho de Souza, da UFRA, examinador interno, e Emerson Renato Marcel da Silva, IEPAM, examinador externo, e Ivan Carlos da Costa Barbosa, UFRA, orientador. Após a apresentação e a arguição da banca, o discente foi considerado aprovado, recebendo, então, o título de especialista em irrigação e gestão dos recursos hídricos, né? Desta forma, a gente lavra o resultado. Parabéns, Lohan, pela sua aprovação. Lohan, queria então passar aí a palavra para você e fazer os seus agradecimentos. Bom dia novamente, muito feliz com a aprovação. Queria agradecer primeiramente ao professor Dr. Ivan Carlos pela ótima orientação, por paciência e me ajudar muito aí nessa pesquisa. Agradecer também aos membros da banca que tiveram disposição e com certeza vão engrandecer essa pesquisa com suas dicas. Ao Dr. Everton e ao mestre Emerson. Queria agradecer também à UFRA por disponibilizar trazer o projeto para Amapá, né? Intitulado aí Projeto Amapá. E agradecer também aos presentes aqui hoje. Meu muito obrigado e é só o começo. E falar para os professores da banca que falaram sobre o mestrado. Eu já passei e iniciei agora no segundo semestre, em Ciências Ambientais também. Colega de... Olha só. Vai ser colega de área, né? Então, Lohan, te parabenizo aí você, né, pela sua conclusão do trabalho, né? Ressaltei para a banca, né, a forma autônoma e proativa que você desenvolver o seu trabalho, sempre seguindo as orientações e conseguindo trabalhar, né, de forma autônoma, seguindo as orientações, caminhando muitas das vezes de forma muito objetiva, sabendo aonde você deveria chegar, né? Então, para mim foi muito tranquilo orientar você, tá certo? Tenho certeza de que seu trabalho depois das correções que vão ser colocadas aqui, que foram colocadas aqui, ele vai ser tranquilamente publicado. Então, esse é o nosso próximo passo, né? É algo que a gente sempre conversou desde o início, você sempre se mostrou muito disposto. Tenho certeza que dentro de um mês esse trabalho vai estar sendo submetido, né, em uma revista para sua possível publicação. Né? Queria agradecer também a presença, né, dos colegas aqui, muitos foram meus alunos, né, lá da especialização. Um abraço